Havendo o número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Ofícios do Prefeito Municipal, ofício da Celesc, ofício da Defensoria Pública da União, memorando do vereador Miltinho Barcelos, projeto de lei de vários senhores vereadores, indicação de vários senhores vereadores, requerimento de vários senhores vereadores. Senhor presidente, é o que temos para hoje. Ok. No horário destinado à tribuna livre da presente sessão, atenderemos solicitação do excelentíssimo senhor vereador Marcelo da Intendência para recebermos o representante do Instituto de Defesa dos Motoristas de Táxis não permissionários de Santa Catarina. Queria fazer o registro aqui do senhor Américo Santos Filho, vice-presidente do Instituto aqui presente. Convido para fazer uso da palavra o senhor Osvalni Cantalício Gonçalves, Uninha, por até 7 minutos. Vai lá, Ninha. Cumprimentar o senhor presidente e senhores vereadores e os companheiros que estão aqui na minha retaguarda, vice-presidente do Instituto de Defesa dos Taxistas Não Permissionários de Santa Catarina, e ao secretário-geral, companheiro Volmir. Eu vim aqui nessa tarde para agradecer o vereador Marcelinho da Intendência pela aprovação do requerimento da nossa fala nessa tribuna dessa casa, para trazer um desabafo e uma angústia que já há mais de 50 anos está atolada na garganta dos motoristas de táxi que não são permissionários de Santa Catarina. Pelo um equívoco da Lei 085, a palavra auxiliar, no contexto do Código Nacional de Trânsito, essa palavra não existe para motorista. Somos todos motoristas de táxi, que não são permissionários, e os que são permissionários são o patrão. Mas o patrão não respeita o artigo 2 e o artigo 11 da Lei 085, que eu pediria que os nobres vereadores desta casa pudessem requisitar da Prefeitura uma fiscalização com mais rigor para o cumprimento da Lei 085. A Lei 085 fala sobre a atividade de motoristas permissionários e motoristas auxiliares, em seu artigo 2 e artigo 11, diz claramente os direitos e deveres dos permissionários, pagarem as questões de direitos dos motoristas que prestam serviços a seus contratados em desrespeito ao não cumprimento destas práticas absurdas. Não temos registro em carteiras de trabalho para fins de comprovar recolhimento da Previdência Social, a fim de que possamos ter direito a uma aposentadoria como qualquer cidadão que trabalha neste país. Não temos direito a férias, trabalhamos como regime de escravidão, deu um turno de 24 horas por 24 de descanso, ilegalidades pelo Código Nacional das Leis Trabalhistas do país, ganhamos somente 30% da corrida bruta que fizemos durante esse percurso de trabalho, não temos planos de saúde pago pelo patrão, temos horários para começar e horário para terminar a jornada de trabalho, cumprimos ordens, lavamos os veículos sob nossas responsabilidades, durante a jornada de trabalho de 24 horas pagamos a alimentação do nosso próprio bolso, não temos vale alimentação, pagamos o próprio uniforme que usamos com brasão da Prefeitura, pela qual não somos garotos propaganda, e pedimos que os vereadores encaminhem mudança na Lei 085 de 2001, a fim de que a Prefeitura só passe a liberar o selo de tráfego desde que apresenta o registro nas carteiras de trabalho dos seus motoristas contratados. Solicitamos aos vereadores que cobrem da Prefeitura a instalação de banheiro nos pontos de táxi, que não temos banheiros nem para fazer nossas necessidades fisiológicas. Que os motoristas de táxi não sofram absurdo, o abuso de autoridade por parte da fiscalização do núcleo de transporte. Que os vereadores cobrem do senhor prefeito o fornecimento de uniforme gratuito, já que a Prefeitura nos cobra veementemente. Pedimos também que os vereadores exigem da Prefeitura que todos os táxis tenham rádio comunicação e câmera de instalação para fins de dar segurança aos motoristas de táxi. Agora eu quero passar aqui para um outro tópico da lei
que ora está em discussão e em andamento nas comissões, mas eu queria pedir a atenção dos nobres vereadores que prestassem bem atenção no conteúdo da lei que ora está em discussão nas comissões dessa casa, para que não sirva como exemplo que os taxistas já estão passando hoje em todo o país. No Congresso Nacional tem mais de 36 mil taxistas lutando para que se mude com rigores com o que está no Código Nacional de Trânsito. Então, não vou ler aqui, porque a gente vai fazer manifestação, talvez, no dia que o projeto de lei venha para a votação do plenário dessa casa, mas eu queria pedir atenção para que os nobres vereadores tomassem cuidado para que a categoria desses motoristas de carros privados, que estão operando sobre aplicativo de outros países, que não deixam os recursos financeiros para as prefeituras, tomasse cuidado para que eles também não fossem mais um celeiro de escravo, trabalhando para enriquecer operadoras de aplicativos espalhados pelo mundo afora. Então, eu pediria que os nobres vereadores tomassem bastante cuidado para não escravizar mais uma parcela da sociedade aí que vive. Não vou dizer que todos que estão ali estão desempregados, porque não é verdade, que parte das pessoas que estão trabalhando com os aplicativos americanos são policiais aposentados, são funcionários públicos, estadual, federal, municipal, são funcionários de autarquias, de empresas de economia mista, empresas das sociedades anônimas, que estão fazendo, na verdade, praticando eixos de baderna no eixo central da cidade, já que Florianópolis é uma ilha, e encheu de carros privados, que a maioria desses carros que trabalham com os aplicativos são placas de Belo Horizonte, carros alugados de outros estados, que não deixam nenhum tributos para a prefeitura. E esse dinheiro, 12 milhões de reais, que deixam de ser arrecadado por ano, deveria abastecer as escolas nas merendas escolar, remédios de postos de saúde e outras consultas de extrema necessidade para as prefeituras atender a população de Florianópolis. Então, eu pediria aos senhores vereadores, prestassem bem atenção no que eu vim aqui, não vim fazer demagogia com ninguém, mas apenas repensasse no dia de votar o projeto de lei dos aplicativos, porque hoje, em Brasília, 36 mil taxistas saíram do Brasil inteiro, rumo a Brasília, para mudar o projeto de lei que um senador, que eu vou dizer que aquele não é senador, e sim um cidadão canalha, que fez um ato de escravidão contra os próprios trabalhadores que estão trabalhando nos aplicativos, sem ter um direito reconhecido, apenas para dar sustentabilidade a esses aplicativos americanos. Senhor presidente, eu queria requerer mais um minuto para mim dividir o tempo com o meu vice-presidente do Instituto, se possível, senhor presidente. Mais um minuto. Eu queria deixar esse minuto para o vice-presidente. Américo. Sem problemas. Não dá, tem outro. Tem mais 7? Então eu queria doar ao senhor presidente. É que tem mais, para uma outra explanação. Para que o vice-presidente tomasse a tribuna, que ele quer falar alguma coisa a respeito dos nossos motoristas permissionários. Aquele que é o patrão, que não recolhe. Eu reclamei aqui que não recolhe há mais de 50 anos. Nós temos motorista de táxi, ô senhor presidente. Na Praça 15 é um exemplo, se vocês forem ali perguntar quem é o Presença, ele trabalhou 38 anos num táxi. E o dono do táxi mandou ele embora, disse que não precisava mais serviço, sem ter recolhido um centavo de previdência social, sem ter o registro da carteira de trabalho. Agradeço, chamo agora o senhor Américo Santos Filho, para que possa fazer a conclusão. Boa tarde, senhores. Obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Marcelinho, o vereador Marcelinho, que nos proporcionou essa oportunidade. Eu, diferente do nível, vou fazer antes uma explanação a respeito desse aplicativo e do nosso serviço de táxi. Antes de mais nada, nós temos fazer o nosso meia-culpa. O serviço de táxi, não só em Florianópolis, como praticamente todo o Brasil, é um serviço que não está contento da comunidade, é deficiente, é mal prestado, e existe um câncer fundamental nesse serviço, que as pessoas não se dão conta, que a sociedade não tem conhecimento, tá? Que aqui em Florianópolis também ocorre. O surgimento dos aplicativos, ao meu ver, é uma excelente oportunidade para que nós chamamos a sociedade à discussão e vamos rever todo esse serviço. Historicamente, no Brasil, as placas de táxi foram concedidas a cabos eleitorais, tá? A favores políticos para esse, por aquele, foi indicado por esse deputado, por aquele prefeito, por aquele vereador, tá?
E hoje existe uma máfia do táxi, que estão aí há 30 anos no poder, que são os permissionários, chamados permissionários, que eu não falo permissionários, eu falo exploradores, que são aqueles que detêm a placa do táxi e não trabalham. Tá? Então, se o serviço de táxi é mal prestado hoje no Brasil inteiro, inclusive em Florianópolis, é porque os verdadeiros taxistas, os motoristas, aqueles que trabalham, aqueles que realmente trabalham, que correm o risco na rua de serem assaltados, que têm responsabilidade com o passageiro, que têm responsabilidade com o carro e tudo mais, eles são obrigados a trabalhar 16, 17, 18 horas por dia para levar o seu sustento para casa. Enquanto existe a figura do permissionário, que não senta no carro um dia para trabalhar e que fica com 30%, 40% do rendimento. Tá? E isso não existe mais. Esse modelo de exploração não pode existir mais. A figura do permissionário que não trabalha, que não exerce atividade, tem que ser eliminada do nosso mercado. Tá? É uma hipocrisia a gente ficar discutindo aplicativo, ficar discutindo Uber, enquanto não se discute a real ferida do táxi. Tá? O cara que é médico, que é advogado, que é engenheiro, que é dentista, que é funcionário público federal, que é funcionário público estadual, que fica em casa, taxista de apartamento, acompanhando pelo roteador aonde o carro dele está, esperando o lacaio dele levar todos os dias 200, 300 reais para ele. Tá? Isso, se nós eliminarmos essa figura, nós temos condições de oferecer um serviço 30%, 40% mais barato. Tá? E o taxista, o verdadeiro taxista, aquele que realmente trabalha, ele não vai precisar trabalhar 17, 18 horas por dia. Porque, senhores, trabalhar 17, 18 horas por dia, sem qualquer garantia trabalhista, como o Ninha comentou agora, nós temos um caso do Presença aqui, que 30 anos trabalhando com o mesmo permissionário, foi mandado embora sem um centavo de indenização. Nós temos caso de um outro companheiro na Tolentino, que quebrou o pé, ao desembarcar uma mala pesada no aeroporto, ficou 15, 20 dias sem trabalhar, sem levar um centavo, o dono do carro não deu um comprimido, e quando ele voltou para trabalhar, disse, não, agora eu não preciso mais. Um cara que já estava trabalhando com ele há 7, 8 anos. Esse tipo de absurdo tem que acabar. Vamos deixar de hipocrisia. Tá? Vamos realmente mudar toda essa lei. Eu proponho, eu já havia ocupado a tribuna na primeira ocasião, no ano passado, quando se discutiu o Uber. Senhores, se é para termos aplicativo, se os motoristas de Uber estão dispostos a pagar 25% para uma empresa de fora, por que não a Prefeitura Municipal de Florianópolis? Nós temos uma excelente oportunidade, nós temos uma ilha, nós temos aqui um modelo pequeno, excelente para se aplicar um projeto modelo, um projeto padrão, que pode ser utilizado depois para o Brasil inteiro. A Prefeitura pode desenvolver o seu aplicativo em colaboração com a Universidade Federal, em colaboração com o Polo Tecnológico, que é muito forte aqui. E se temos que pagar 25% para uma empresa de fora, por que não pagar isso no imposto? Em tributos que revertam para o benefício do nosso município. Né? A Prefeitura, além do que, ela teria disposição de todos os dados, de quanto fatura, de aonde estão circulando esses carros, a fiscalização seria muito mais fácil, porque em tempo real, online, esse carro não pagou, esse carro não está licenciado, esse motorista não está autorizado a trabalhar. Imediatamente localiza-se o carro e vamos lá tomar a providência necessária. Além de que, esses dados que a Uber ou qualquer outro aplicativo não fornece, poderiam ser usados para a Secretaria de Mobilidade Urbana com um planejamento melhor na fluidez do trânsito da cidade. Presidente, questão de ordem, presidente. Está sem som ali? Da tribuna. Quanto tempo vocês deram para Tem ele? 2 minutos ainda. Vamos ver, agora parece que voltou. Acaba lá 1 minuto e 30. Tem mais 1 minuto e 30. Pode. Ok. Então, veja bem, nós podemos nos tornar, aqui em Florianópolis, vocês, vereadores daqui, podem estudar uma reformulação completa dessa lei, que acabe com esse ranço, com essa máfia do táxi,
Não, nós não vamos regulamentar o aplicativo, é vocês quererem corrigir um erro com outro erro. O serviço de táxi está errado, tem muita coisa para mudar? Tem, mas nós temos que fazer isso legalmente. Não é possível que uma empresa chegue em Florianópolis, se instale e diga, não, eu vou começar a trabalhar, vou começar a rodar ilegalmente e depois, daqui a um tempo, eu peço para a Câmara mudar a lei para poder me regulamentar. Espera aí, isso não existe. Tá? Isso é uma inversão de normas e de valores. Primeiro você se regulariza, primeiro você obtém a sua licença, depois você vai trabalhar, depois você vai pedir efetivamente para ocupar o seu espaço no mercado. Então, hoje, o que acontece com os aplicativos é que eles estão fazendo uma inversão de valores. Eles estão querendo que as câmaras municipais votem aquilo que é irregular, aquilo que só foi concedido na justiça por liminares provisórias, que não existe uma definição definitiva. Então, na verdade, o que vocês estão fazendo é corrigindo um erro com um erro mais grave ainda. E perdendo a oportunidade de servir de modelo para o Brasil inteiro. Eu coloco à disposição da Câmara Municipal, dos vereadores. Eu sou administrador, sou formado em administração. Há 3 anos eu tenho planilhas de custo diária. Tá? Mais 30 segundos, só para o senhor. Ok, que comprovam os custos do táxi. Tá? Eu tenho todo esse projeto dos aplicativos, do desenvolvimento de aplicativo, que pode ser com a colaboração do Polo Tecnológico, da Universidade Federal. Seria interessante para a Prefeitura em termos de arrecadação, seria interessante para toda a sociedade. Tá? Então, eu coloco à disposição esse projeto para que qualquer vereador que queira, que realmente tenha interesse em solucionar o problema, entre em contato para que eu possa colaborar. Senhores, muito obrigado. Agora, para encerrar, também o senhor Mário César Ferreira, representante da categoria das micro e pequenas empresas do transporte e turismo de Florianópolis. Questão de ordem, presidente. Também pelos mesmos 7 minutos. Presidente, Questão de ordem, vereador Pedrão. Só um questionamento. No término, abrirá tempo para algumas dúvidas que suscitam? Um questionamento de cada vereador. Eu vou abrir a palavra. Tá ok, obrigado, presidente. Por até 7 minutos, senhor. Boa tarde a todos, senhores. Meu nome é Mário, eu venho aqui representar a categoria do transporte e turismo de Florianópolis. Hoje a nossa categoria vem aqui pedir clemência a vocês. A gente está passando por um verdadeiro caos. Tá? A gente pede socorro. Queremos investir no município, mas não temos nenhuma segurança jurídica e nem do poder público. Como vamos investir? Um veículo hoje custa R$140 mil. E o retorno para nós é de 10 anos. Já venceu o ano dele na prefeitura. Temos que renovar a frota. Como fazer? Queremos mostrar aos senhores que o turismo é muito mais do que os senhores veem hoje, atualmente. O Uber, brigas entre taxistas, vans de turismo. Essa semana exatamente teve em Navegantes também briga entre taxistas, carros executivos, vans. A cidade estava um verdadeiro caos. A gente precisa reagir? Vocês, senhores, são responsáveis por isso. A gente tem uma visão diferente do turismo. E a gente está aqui para mostrar para vocês que a gente pode também, juntos, reconstruir a cidade. A gente vai levar o quê? 10 anos para acabar com o turismo? Porque a gente está predatório. Não só a nossa categoria, se vocês notarem bem, vocês forem a bares e restaurantes, até os próprios manezinhos, que são donos de bares e restaurantes por aí, não conseguem mais pagar seus empréstimos, seus investimentos. Está se acabando. O que está acontecendo com o município? Vocês estão dando as costas para o município? Queremos um turismo sustentável e organizado. A gente pode contribuir. Nós, da categoria, podemos contribuir com vocês. Queremos nos unir. Vocês devem ter visto a nossa última carreata, com paz, organizado, querendo simplesmente o que é de direito, legal.
eu acho que está tendo atropelamentos em vários setores. E essas brigas que estão acontecendo aí fora, o caos que está acontecendo aí fora, são de responsabilidade dos senhores também. Se os senhores não tomarem providência, tá, o turismo daqui a 10 anos vai se acabar. As empresas já estão mandando pai de família embora, não tem mais como pagar salário, justamente porque não tem mais retorno. Vamos pensar juntos, senhores vereadores, o que fazer pelo município? Arrecadação. A gente tem agora um projeto de lei que já está aqui na casa, para ser votado sobre os bolsões. Se a gente mudar alguns processos nessas leis que estão para ser votadas, a gente consegue melhorar o turismo em Florianópolis. Inclusive, organizar a mobilidade urbana. Por quê? Porque a gente pode parar os ônibus de turismo em Bolsões, cobrando o estacionamento dele, deixando ele sem circular na cidade, e deixando as vans de turismo hoje na cidade, que são os empresários daqui que investem no município e querem investir cada vez mais, arrecadando para o município, tá, podendo trabalhar com esses passageiros que vêm de fora. A gente tem muitos exemplos, gente, senhores vereadores, que são empresários, inclusive de grande porte aqui de Santa Catarina, que levam seus recursos, são visionários, para investir em Gramado e Canela. Se a gente andar em municípios que exploram o turismo, a gente vai ver que, com pequenas ações, pode-se fazer muita coisa em prol do município. A gente não está querendo só para nós da categoria, a gente quer para o município, quer que o município viva do turismo, mas com responsabilidade, com sustentabilidade. Se for para ficar falando aqui, eu vou ficar falando 2, 3 dias sobre isso. A gente pode reverter tudo em arrecadação, turismo sustentável. A gente tem vários exemplos, o Morro da Cruz, que nós pudemos ter teleférico, porque a cidade hoje vive por shopping. Chove na cidade, shopping. A gente não tem um atrativo, Balneário Camboriú, que é menor do que Florianópolis, tem menor poder de arrecadação e consegue fazer o que eles fazem. Não quer dizer que toda a prefeitura, toda a Câmara é organizada, não. Fora, longe disso. Mas a gente pode fazer melhor. Eles estão fazendo coisas que a gente está atrasado 10 anos, a gente vai levar mais 20 para fazer o que eles fazem hoje, atualmente. O município anda para trás, está de costas para o turismo. E os senhores são responsáveis por isso. Se os senhores não tomarem uma atitude hoje, agora, para ontem isso, vai todos, um monte de empresário lá vai morrer, vai se acabar. Estão todos lá fora pedindo clemência para vocês. Ou a gente resolve isso agora, ou a gente vai se acabar. E não estou falando só por mim ou da categoria, a gente está falando no modo geral. Agora é a hora de fazer algo. No telão, a gente vai passar, o Lela vai passar alguns exemplos para vocês, é muito fácil. 11 de turismo fazendo turismo dentro da cidade, predatório. Vai botar os dejetos que aparecem no ônibus aonde? Dos banheiros. O transporte escolar fazendo transporte de turismo, é um absurdo isso. Temos vários exemplos. Carro de fora com placa cinza, gente, fazendo turismo dentro de Florianópolis, a menos de 300 metros da Câmara e menos de 150 metros da Prefeitura. Na alfândega, isso é um absurdo. Aonde nós vamos parar? Olha o transporte, olha o ônibus uruguaio no aeroporto estacionado, embarcando e desembarcando de passageiro. Mais 30 segundos. A gente está na contramão. O que a gente vai fazer? Por favor, Lela, pode mostrar para nós os cartões de aplicativo? Isso aí é Uber, gente? Isso aí é Uber? Olha o que está acontecendo, olha o caos que está isso. Olha, até lavação oferecendo Uber, isso é absurdo. Passou de todos os limites.
Vocês estão aqui para quê? Para fazer algo. Cartão Uber. Isso não existe, gente. É pelo aplicativo. Eu vou ficar aqui o dia inteiro mostrando. Vereadores, eu vou abrir a palavra, só que na realidade os 3 caras que usaram a tribuna estão aqui ao lado. Daí, quando for para um, ele vem ali, um fala ali, responde, tá bom? Questão de ordem, vereador Pedrão, primeiro. Senhor presidente, eu quero agradecer a vinda da sociedade aqui na tribuna da Câmara para explicar as necessidades de um setor, para falar sobre as dificuldades e trazer sugestões. Acredito que a Câmara, abrindo a oportunidade para diálogo, ela acerta, e a população participando acerta mais ainda. Então, senhor presidente, referente a transporte voltado ao turismo, eu quero deixar claro que, por incompetência da gestão passada, não se tomou nenhuma providência. E digo isso por quê? Porque este vereador que vos fala, vereador Pedrão, junto com a época vereador Edmilson, junto com o vereador Leila e com mais alguns outros vereadores, nós fizemos uma força-tarefa de montar todo um projeto, tanto executivo, bem como legislativo, para regrar o relacionamento da cidade de Florianópolis para com os ônibus de turismo. Viajamos a algumas cidades para conhecer o modelo, e a que mais se aproximou da nossa realidade foi de Balneário Camboriú. Com a estimativa que fizemos durante a temporada de verão, apenas com a venda 2 selos, Florianópolis arrecadaria mais de R$600 mil, com vendas em selo, sem contar estacionamento e sem contar outras coisas. E, senhor presidente, sabe o que precisava para fazer isso? Um decreto. Um decreto que nós, vereadores, encaminhamos ao Poder Executivo pronto, construído pela sociedade e pelos interessados também no tema, os vereadores interessados no tema. E até o dia de hoje, por pura continuidade de incompetência, ainda não se tomou nenhuma providência. E nesse verão, senhor presidente, diversos ônibus de turismo da Argentina, do Uruguai, vão estar subindo o Morro da Lagoa, despejando os dejetos, vereador Dim, do banheiro que não vai estar lacrado, nas ruas da nossa cidade. Vão estar causando filas gigantescas para contribuir com a mobilidade dessa cidade. E, enquanto isso, quem trabalha tanto com Uber, com táxi, mas principalmente com as vans, não vão ter passageiros para locomover. Porque, além de trazer de outras cidades para cá, o que é positivo, eles vendem passeios turísticos aqui, sendo uma empresa argentina que mais 30 segundos. Que não emite sequer um cupom fiscal, fazem passeios à revelia da lei, enquanto aqueles que estão contribuindo no inverno, na baixa temporada, com impostos, pagando, empregando, gerando a economia na baixa temporada, na hora de lucrarem, para terem capacidade de investir e ampliar o seu negócio, não conseguem. Então, eu parabenizo pela fala, saibam que aqui tem um vereador que está do lado de vocês, e que vai cobrar, sim, uma postura do Poder Executivo de competência. Muito obrigado. Vereador Maicon Costa. Senhor presidente, primeiro parabenizar o vereador Marcelinho da Intendência por trazer esse debate, esse tema à Casa Legislativa. Admito que os 2 representantes do modelo do táxi ali trouxeram uma outra visão, e eu acho que a gente pode, com esse conteúdo trazido por esses representantes, amadurecer o modelo de gestão de táxi, né, se é esse modelo com permissionários que nós queremos para a cidade, que talvez é o que onere, talvez esse modelo, o modelo do Brasil todo, esse foi um modelo que, por muito tempo, naquele paternalismo, naquela questão patrimonialista, onde você é amigo do rei, você tinha acesso a esse tipo de serviço, se construiu culturalmente assim. Mais cedo, agora mais recente somente, que através dos concursos se estabeleceu um novo modelo de táxi, mas ainda tem sequelas daquele modelo anterior. Cumprimentar o Mário, que ainda permanece à tribuna, da mesma forma, meu amigo Soneca, que está aqui atrás, nas galerias dessa Casa Legislativa. E, veja, eu que sou um ferrenho crítico da administração César Souza Júnior, me permita, vereador Pedrão, eu que lhe admiro muito, dizer que o César Souza
dessa vez ele deu uma pequena contribuição para a questão das vans. Nós temos a lei 16.885 de 2016, que veio no pacotão do Jean para essa Casa Legislativa, lá no mês de janeiro, fevereiro. Tive a oportunidade, a honra, o privilégio de ser o relator daquela matéria. Fizemos pequenas alterações no projeto e o projeto foi aprovado. Cabe agora, então, o prefeito Jean Loureiro, através da sua administração, que, se eu não me engano, é a Secretaria de Turismo, colocar esse projeto em funcionamento. E acho que há condições ainda para que essa questão de relação dos ônibus que adentram a cidade, da questão do selo, seja estabelecida ainda para esse verão, com uma força-tarefa. E essa casa precisa cobrar isso do Executivo. 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Porque se antes não havia legitimidade, não havia legalidade, havia uma insegurança jurídica, Mário, agora há segurança jurídica. A lei está aprovada. Precisa o Executivo botar a mão na massa. A Casa Legislativa não tem essa prerrogativa. Quem tem é o Executivo. Nós podemos cobrar, fiscalizar. Então eu sugiro que todos nós possamos cobrar o Executivo, os vereadores da base, da oposição e os demais, cobrar o Executivo para que se crie um plano efetivo para a solução desse problema. Vereador Wanderlei Farias. Lila. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o Mário, cumprimentar toda a categoria também que está presente aqui. E também na tribuna livre anterior, onde a Associação dos Taxistas também fez um belo discurso, representando bem a categoria. Senhor presidente, eu quero só relatar aos senhores vereadores, complementando, os dois vereadores acabaram de me anteceder em suas falas, complementando muito bem a fala do vereador Pedrão e do vereador Maicon, dizer que esse fim de semana nós estávamos com o Centro Histórico de Florianópolis todo fechado. Capital turística do Mercosul, com o centro de Florianópolis, Catedral Metropolitana fechada, os principais museus e pontos de visitação, onde um guia vai ter que contar a história de Florianópolis da rua, com as artes plásticas, a procissão do Senhor dos Passos. Como é que vai ser contado, vereador Dinho? Da Catedral fechada? Como é que nós vamos contar a história de Florianópolis? O turista chega em Florianópolis, leva o quê de Florianópolis? Estamos ainda vendendo a imagem de Florianópolis das praias. E não sabemos fazer com que o turista leve o melhor de Florianópolis, que é a cultura de um povo. Nós não temos segurança no centro da cidade. A Guarda Municipal deveria estar atuando nesses centros. Ô, Lila, mas daí tu está desvirtuando o assunto, por favor. Não é turismo? Não. Mas é turismo, é sobre turismo, estou complementando o que está falando. E dos carros em relação ao transporte, então, a curto prazo, senhor presidente, já que Vossa Excelência não quer um pouco de transparência, aproveitando a oportunidade que nós temos de falar em relação ao turismo, que eles estavam apresentando, em relação ao curto prazo, além do decreto, dá para executar, sim, um plano. Já se falou muito nisso, falta coragem e gente que trabalhe. Nós não temos uma fiscalização eficiente para atuar em cima de quem está ilegal na cidade. Mas temos fiscais para ficar batendo em cima de quem tem placa legal, em cima de taxista. Nós vimos até nessa tarde na tribuna isso. E onde é que está o poder executivo nessa hora? Só cobrando de quem está legal e de quem está ilegal. Mais 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Nós temos o mirante do Morro da Cruz, onde as vans de turismo e os ônibus querem acessar. Não tem como chegar lá, não tem segurança, não tem um banheiro. Pontos turísticos como Mirante, Manuel de Menezes, pai do Cacau Menezes, na Lagoa da Conceição abandonado, os ferros todos enferrujados, não tem um banheiro. Para a van chegar lá e poder, o turista, de repente, poder utilizar. Quando é que essa Câmara vai poder debater com seriedade e cobrar do Executivo que realmente a gente possa implementar as políticas públicas na área do turismo? Que não seja predatório, que atenda... Vereador Tiago Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores taxistas. Senhor presidente, essa casa, ela teve um papel de protagonismo na outra legislatura, quando nós abrimos a CPI dos táxis. Caçamos 78 placas, indiciamos vários secretários de transporte, vários fiscais, e tivemos, inclusive, algo que foi inédito, que foi conseguir fazer uma licitação para que 200 placas, 200 carros novos do táxi pudessem entrar. Passando isso, senhor presidente, o que eu penso? É chegada a hora de nós fazermos aquela grande audiência pública, convidar, né, os táxis executivos, os taxistas permissionários, e também a questão do Uber, e
tratar ali, olhando com muito respeito, e acredito que o momento ele é propício para que a gente possa fazer esse debate. E essa casa, eu tenho certeza que pode contribuir, assim como contribuiu lá atrás com a CPI dos táxis. O que eu vejo, vereador Lela, que não é um problema da atual gestão, é um problema que vem se arrastando, vereador Pedrão, de muitos anos aqui na cidade. E eu acredito que essa casa, ela pode sim fazer essa audiência pública, pode inclusive apontar alguns artigos para melhorar as leis vigentes municipais que tratam da questão do transporte. Agora eu vejo, senhor presidente, que nós temos que ir para a praticidade. Nós temos hoje uma situação crítica, e essa casa, que não falhou lá atrás com a CPI do táxi, eu tenho certeza que hoje ela pode apontar e deve apontar algumas soluções. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Vereador Marquito. Obrigado. Quero aqui parabenizar o vereador Marcelinho e também o vereador Lela por fazer e trazer para essa casa a discussão, e mais do que isso, fazer da casa parlamentar realmente a função dela, que é ouvir as partes envolvidas em relação aos projetos de lei que estão tramitando aqui, ou a necessidade, inclusive, de se criar leis e estimular o executivo a fazer suas funções. Eu acho que é fundamental essas falas que foram colocadas aqui, e também reitero a necessidade de uma discussão ampliada sobre a questão da relação entre táxi, Uber, especialmente agora que temos um projeto de lei tramitando na casa, e uma relação e um debate qualificado sobre esse tema, diante da necessidade e da importância econômica que é esse tema para a cidade. Já a questão das vans e de um programa e de uma política de turismo, e que valorize e que principalmente estimule a economia local, estimule todos aqueles que estão empreendendo e que não têm nenhum apoio jurídico ou legal da prefeitura para poder ampliar seus empreendimentos, fica aqui essa provocação. Mas mais do que isso, olha a necessidade, olha o nível que nós estamos, olha o extremo que a gente chegou, e que de alguma forma até hoje a atual gestão do Jean Loureiro não toma iniciativa em relação à questão do turismo e do desenvolvimento local, da economia local para o turismo. Tendo em vista que nós tivemos aqui um pacote de vários projetos, mais de 40 projetos, já em janeiro, desse pacote, 28 foram aprovados, 13 já voltaram para casa, para ser revisto e tal, mas nenhum deles tratava sobre esse assunto que é tão urgente e tão prioritário para o desenvolvimento econômico da cidade, uma cidade de turismo, uma cidade que vive disso. Então, quero aqui reiterar o meu apoio e todo o apoio que a gente puder dar para essas categorias que fazem dessa cidade realmente uma cidade que possa produzir trabalho, renda e desenvolvimento local para essas comunidades. Ok, não tendo mais questionamentos, o vereador Bruno Souza vai encerrar. Boa tarde, presidente. Queria começar parabenizando o expositor, o segundo expositor. Gostei muito da fala dele, achei oportuna. Realmente, o permissionário acaba sendo um intermediário que encarece o serviço, e enquanto o trabalhador fica na ponta, deixando de usufruir do benefício total do seu trabalho. Entretanto, essa é uma casa parlamentar, é uma casa também de nós discordarmos às vezes. E eu acredito, e venho dizendo isso, que o caminho que a gente tem que seguir não é dificultar um lado ou outro, é facilitar os dois lados. Porque a vida não é um filme, a vida não é uma foto, a vida é um filme. As condicionantes mudam. Portanto, eu sou absolutamente contra a regulamentação de qualquer transporte por passageiros, justamente porque entendo que o caminho é justamente ao inverso. É facilitar. Enquanto a gente fica preso em argumentos como empresa multinacional, aí eu pergunto, não usam Chevrolet, não usam Volkswagen para dirigir, usam a Chevrobras, a Braswagen, o que usam? Então, quando a gente fica preso nesse tipo de argumentação, é muito complicado. Ou como escravidão. Eu nunca vi escravidão voluntária, presidente. Eu nunca vi realmente pessoas que se disponibilizam a serem escravos. As pessoas saem de uma situação
de uma situação X para uma Y porque observam alguma melhora condicional, alguma melhora tangível no seu modo de vida. E também não é o caminho a gente discutir sobre isenção de impostos, né? Sobre os impostos que o Uber não paga. Porque o Uber e os outros aplicativos, eles têm o fator gerador do tributo aqui, independe de regulamentação. Ao contrário do IPVA, o ICMS, o IPI, o IOF, que, se eu não me engano, a classe, a classe dos taxistas é isenta. Então, não é por aí a discussão. A discussão é por facilitar os dois serviços. Ver o que está difícil para vocês, o que está difícil para vocês, e a gente facilitar isso. Então, senhores, aqui também fica claro para quem que essa lei está sendo construída. Porque a população não está aqui. A população, ninguém fala da população. Nunca vi protesto de usuário de aplicativo pedindo regulamentação. Também de motorista, também não. Então, é muito claro que essa casa vai votar uma lei que é para vocês. E é mérito da organização de vocês, claro. Muito obrigado. Não havendo mais questionamentos, eu passo a palavra ao Mário César por 1 minuto. Mário César Ferreira. Considerações finais. É muito claro, hoje em dia, né, e muito fácil falar dessa maneira, quem não está do outro lado da situação. Mas eu vou passar 3 dados para vocês repensarem e poderem nos ajudar, e nós queremos ajudar vocês a implementar um turismo diferente na cidade. A gente não está aqui só para protestar. Tá? Hoje a gente tem uma frota de 517 vans, 201 micro-ônibus, fora os ônibus. Podemos atender 12.780 passageiros dia, essas pequenas e microempresas. Tá? Podemos gerar 4.000 empregos, fora os indiretos. Parem, pensem um pouco. Outro dado que vocês deveriam analisar, os fiscais de transporte, do núcleo de transporte, estão defasados. Início de 2019, 20 deles se aposentam. Eles têm um carro. Mais 30 segundos. Um Fiat Palio 2000 para fazer fiscalização, sucateado. Um Escort antigo, o último modelo, sucateado. E uma Ranger sucateada. Como que o núcleo de transporte vai poder fiscalizar? E olha o que a gente está querendo aqui, igualdade. Em tudo. E a gente não está pedindo nada a mais do que o correto para vocês. Então, está faltando atitude. E a gente quer de vocês atitude. Nós podemos... Senhor... Pela ordem, senhor presidente. Também por 1 minuto, considerações finais, senhor Osvani Cantalício Gonçalves, Uninha. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Não ia dar mais questão de ordem. Só para informar, vereador, é só um informe, na verdade, que nós tivemos agora a reunião da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos, que antecedeu a essa reunião aqui na sessão, e lá a gente debatia justamente esse assunto do processo de fiscalização. O secretário de Mobilidade Urbana estava lá, o secretário Marcelo, e nós relatamos a precariedade no processo de fiscalização, por exemplo, no Aeroporto Internacional Estiluz e também na rodoviária. Essa falta de fiscalização que já vem de muito tempo, não justificando as agressões que aconteceram lá no aeroporto recentemente, mas aquele barril de pólvora certamente explode pela falta de fiscalização tanto da Prefeitura Municipal de Florianópolis quanto das ações da Polícia Militar. Então, a gente deliberou alguns encaminhamentos naquela reunião, pedindo mais fiscalização tanto para a Prefeitura quanto para a própria Infraero, agora a Zurich, dentro do terminal, já que a Prefeitura não pode fiscalizar na parte de dentro, e também para o 4º Batalhão da Polícia Militar, para colaborar, senhor presidente, com essa situação, tentando minimizar os impactos nesse sentido. Apenas um informe para os que estão presentes. Por 1 minuto, Ninha. Eu queria retificar o que o vereador Bruno falou. Não concordo com as suas palavras e até gostaria de perguntar se você é funcionário do Uber, porque você defende o Uber com tanta veemência. Talvez você não fez um estudo técnico para saber que esse aplicativo, além de trazer atos criminosos para o país, ele leva do país a parte financeira que deveria ser arrecadada pelas prefeituras. E eu peço que você apresente comprovante, já que você citou aí que a prefeitura arrecada dinheiro dos tributos
do uso da malha viária. Eu acho que você deveria ter um pouco de respeito e pensar que quem paga o seu salário são os contribuintes de Florianópolis. Então, eu quero aqui dizer que essas mazelas que aconteceram no aeroporto de Florianópolis e no hospital de Florianópolis foi falta de fiscalização do poder público municipal. Eu sou funcionário da prefeitura, há 35 anos prestei serviço para a cidade de Florianópolis, estou aposentado, mas eu quero lhe dizer, vereador Bruno, que o serviço do aplicativo, quando está instalado no celular, o cidadão passou, entrou ali, se cadastrou, ele não é voluntário. Ele não faz o serviço da própria cabeça dele. Ele está sujeito às ordens dos aplicativos, tanto que o aplicativo disciplina e tira fora quando quer. Então você deveria conhecer melhor o aplicativo do Uber e ter respeito com o cidadão, já que a sociedade não entra aqui dentro para reivindicar, porque a sociedade está sendo escrava desse trabalho oferecido clandestinamente. Questão de ordem, presidente. Não. Questão de ordem, tem que... O tempo dele acabou. Questão de ordem... Deixa o outro aqui. Não, porque ele citou o meu nome. E, inclusive, inclusive, eles, não sei se fazem parte, mas estão com uma representação contra mim no Ministério Público e já perderam, e vão perder de novo, por causa justamente dessa acusação leviana, porque vocês não entendem, né? Se alguém quer defender a população... Para vocês, obviamente, tem que estar ligado a alguma empresa. Se alguém quer defender uma posição contrária de vocês, é porque, obviamente, tem que estar ligado a uma empresa. O conhecimento de vocês é lamentável em relação a isso e limitado. E mais uma coisa, digo mais, a população está totalmente favorável aos aplicativos, justamente por conta desses acontecimentos que têm acontecido na rua. Justamente, e vocês trabalham contra vocês. Não é falta de fiscalização, não. Isso foi falta de caráter de quem fez. Não foi a fiscalização que fez o sujeito agir com violência. Não é a fiscalização que transforma alguém violento ou não violento. Não é isso, é o caráter, é a formação. Nada justifica a violência. Quer dizer, então, que se não fiscalizarmos, seremos violentos aqui um com o outro. Isso é um absurdo. É um absurdo. Nunca ouvi tanta bobagem aqui. Sobre empresa mandando lucro para o exterior. Os senhores não usam Volkswagen? Os senhores não usam Renault? O que os senhores usam? Para onde é que vão esses recursos? Para onde vão? Senhor presidente. 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Eu vou pedir para se retirar. Eu vou pedir para se retirar, senão fica quieto. Vou pedir para se retirar. Calma. Então, isso é uma bobagem. Aqui, a população não está representada. Eu gostaria que a decisão fosse da população. Infelizmente, não é. É só pressão deles aqui. Eu gostaria que a população fosse representada nessa casa. Infelizmente, não é. Porque a política no Brasil serve apenas à pressão desses grupos organizados. E a população deveria ser consultada sim. E nunca está aqui. Nunca está em discussão. Agradeço a participação dos nossos convidados e colocamos esta casa sempre à disposição para mais debate referente ao assunto aqui abordado. Interrompo a sessão por 2 minutos. Muito obrigado.